Aí, gente, eu queria responder algumas perguntas que eu fiquei devendo por e-mail. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu vou aproveitar para já transformar isso numa retomada do nosso assunto. Então eu vou ler os e-mails de vocês e vou respondendo uma por uma, tá? Primeiro, eu só queria fazer um comentário sobre as atividades mais burocráticas. Veja, a prova ficou para o fim de maio ou começo de junho, ou é a última aula de maio ou a primeira de junho, depende da turma. E isso significa que vocês ainda têm mais quase um mês para fazer as práticas de competência que vão até a matéria que a gente viu. Então, se a gente viu até a psicologia laboratorial, as práticas de competência, sei lá, se a gente só viu o mito de Descartes, só as práticas de competência até lá e assim por diante, tá bom? Então, para quem está em dúvida se deve ou não fazer, é isso. E aí, quando chegar a hora da prova, eu vou lá checar quem fez e ponho a nota, tá bom? Mas o mais importante não é isso, o mais importante é a capacidade de elaboração, é para isso que as práticas existem, para vocês saberem elaborar ideias. Então é muito legal que vocês me mandaram um e-mail perguntando se vocês estavam no caminho certo. Então eu vou tomar essa oportunidade para responder não só as pessoas que mandaram e-mail, mas também as pessoas que não souberam mandar, ou não quiseram mandar, ou não tiveram uma ideia para mandar e assim por diante, tá bom? Muito bem, vamos começar com a Mariana de Castro. A Mariana Castro pergunta o seguinte: é senso comum pensar que as consequências das relações geram a nossa forma de pensar e de viver, do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito ou não? Não, não é senso comum pensar assim. Realmente o que a gente está querendo, uma das coisas que a gente está querendo construir como parte da nossa conversa na disciplina de epistemologia é a ideia de que, independente da episteme da qual você trabalha, se é comportamentalismo, se é psicanálise, se é humanismo, nenhuma delas é idealista em natureza, o que significa dizer o seguinte: nenhuma delas presume a existência de um sujeito prévio à sua existência no mundo. Então, de alguma forma ou de outra, seja por via das relações de reforço, ou seja pela via das relações de desejo, ou seja pela via enfim, de qualquer episteme que seja, você está falando de uma relação do sujeito com o mundo, então isso está certinho. E aí ela continua, ela fala assim: pois dentro da psicologia existem as epistemes, mas cada uma delas parte de uma mesma base, como se cada uma visse de um jeito um estudo que se forma através de uma mesma base. Então, veja, Mariana, essa relação, essa coisa comum que eu estou colocando entre as psicologias, ela é muito uma coisa que eu estou formulando. Quero dizer assim, no campo da filosofia você poderia formular de muitas formas diferentes, você conseguiria inclusive formular que essas abordagens psicológicas são completamente distintas, em muitos sentidos elas são mesmo completamente distintas. Por exemplo, o comportamentalismo da psicanálise. A razão pela qual eu estou tentando chamar a atenção para essa coisa em comum não é porque essa coisa em comum é o que a gente vai estudar. Não, é simplesmente porque o que eu quero muito convencer vocês é da ideia de que existe um jeito que a gente tem de pensar sobre o sujeito que é do nível do senso comum, que é do nível do espontâneo, que é do nível da nossa própria experiência com a gente mesmo. E esse jeito de pensar é repleto de ilusões. E o que os pensadores, os grandes pensadores do século XX demonstraram é que a mais importante, a mais forte, a mais viva dessas ilusões, a mais dominante dessas ilusões, é a ilusão da eternidade do eu. Porque quando a gente começa a pensar na gente, a gente já começa a pensar na gente a partir do lugar do eu. Então, esse lugar do eu, ele aparece para nós como óbvio, como claro, como dado. Mas o eu, ele não é a primeira coisa que acontece. E essa ideia, ela está presente de uma forma ou de outra em todas as psicologias. E é
isso que faz com que uma psicologia possa se dizer científica, em termos epistemológicos, em termos de estrutura de pensamento. Por quê? Porque ela não presume algum tipo de alma, ou vamos dizer assim, algum tipo de coisa pronta, algum tipo de natureza para a subjetividade. A subjetividade, ela acontece em relação a um outro, de alguma forma ou de outra. Tudo bem que essa formulação é um pouco psicanalítica, eu confesso, mas de alguma forma ou de outra isso pode ser pensado em todas as abordagens psicológicas. E é importante que seja assim, porque isso dá razão para a nossa prática, isso dá motivo para a gente fazer o que a gente faz, tá bom? Então, não é que é uma mesma base, é que pode ser pensado como tendo coisas em comum. Essas coisas em comum são o que a gente está tentando chamar atenção nessa parte da disciplina, tá bom? Vamos lá, o que mais? Muito bem, a Rafaela mandou as práticas de competência para mim para eu dar uma olhada se estavam legais. Na prática de competência número 1, ela fala sobre como que a ciência usa argumentos para explicar ideologias. Olha que interessante. Por exemplo, e ela dá o exemplo da eugenia, que eu acho que eu até dei na sala de aula, né? Muito bem. Veja, é muito legal isso, Rafaela. O que é importante desse seu argumento é entender que qualquer organização de saberes, qualquer organização de conhecimentos, ela está sempre filiada de alguma forma ou de outra com a sociedade na qual ela existe, certo? As coisas não nascem do nada e elas não nascem por razão nenhuma. Então, se existe, por exemplo, o conhecimento religioso, ou o conhecimento científico, ou o conhecimento, sei lá, midiático, ou metafísico, ou filosófico, se existem esses conhecimentos, eles existem por razão de que eles podem existir nas sociedades onde eles estão. Então, não é necessariamente verdade que a ciência é simplesmente uma forma de encobrir a ideologia, mas é verdade que ela existe num contexto onde ela é possível. Por exemplo, muitos cientistas, a gente poderia chamar, né, muitos cientistas foram postos na fogueira antes de uma sociedade existir onde a ciência é uma coisa passível de ser aceita. Então, realmente, é muito importante lembrar da relação que as práticas de conhecimento têm com os interesses, com a ideologia, com as estruturas sociais e assim por diante. Entretanto, também a gente não pode jogar tudo no mesmo balaio e falar que todas as práticas de conhecimento são iguais ou funcionam da mesma forma que a gente também não pode dizer que não tem nenhuma correlação de uma prática científica com aspectos da realidade, porque isso simplesmente não é verdade, né? Não seria possível a gente ter, por exemplo, computadores ou aviões ou cirurgia do coração se a nossa ciência fosse simplesmente um jeito de encobrir a ideologia, né? Então a gente tem que ter cuidado para não ser nem assim um positivista completamente indoctrinado pela ideia de ciência como, né, o saber final, como aquilo que responde todas as perguntas, como aquilo que, né, tem domínio verdadeiro sobre a realidade, mas também não ser um desses, assim, vamos dizer assim, terraplanistas que acha que é tudo uma conspiração do governo e aquela coisa, né? A gente tem que andar no meio aí e saber que enquanto que os conhecimentos produzem uma certa relação do sujeito com o mundo, eles também garantem a sociedade na qual aquele sujeito existe. Então a ciência não deixa de ser uma dessas coisas. E por que a gente está pensando nisso? Porque, ora, a psicologia está bem no meio disso. Porque a psicologia está justamente pensando o sujeito numa época onde a categoria de sujeito, a existência do sujeito, está em xeque, está em questão, está em litígio, né? Então, a gente tem que pensar seriamente na psicologia como uma ciência política. Acho que essa é a conclusão. Quer dizer, é pensar a psicologia numa ciência política, numa ciência politizada. E aí, a sua escolha de abordagem tem muito a ver com a sua política, entende? Porque eu vou te dar o exemplo
que eu conheço um pouco melhor, que é o da psicanálise, que é, por exemplo, se você pensar na psicanálise, você pensa, claro, que ela tem uma história de método, uma história de trabalho prático, né? Ela tem todo um corpo de trabalho que faz dela ter consistência científica, mas para além disso, ela também é uma postura política específica, uma postura ética específica em relação ao que constitui um sujeito, porque a psicanálise também é uma psicologia da falta, uma psicologia do desejo, uma psicologia do equívoco, tá? E isso significa dizer que tem um certo tipo de sujeito que o psicanalista vê e tem um certo tipo de vida que o psicanalista experimenta. E isso tudo é significante para a nossa profissão e para a nossa prática. Não é assim como se fosse simplesmente escolher um tratamento de remédios ou outro, entende? Porque sendo esse remédio ou aquele remédio, o médico é o mesmo, mas na psicologia isso não é verdade. Um psicanalista e um comportamentalista são pessoas diferentes, porque eles veem o mundo diferentemente, eles veem os sujeitos diferentemente. Tá bom? Então acho que é por isso, é daí que vem essa pergunta e é nessa direção que eu pensei ela. Tá bom? Próxima pergunta é da Maria Eduarda. Duda, né? Ela se chamou de Duda aqui no e-mail, então eu vou chamar você de Duda também, Duda. Então, Duda, a Duda tá fazendo uma pergunta muito interessante sobre essa coisa do eu. Ela tá muito preocupada com essa coisa do eu. Ela escreveu um e-mail muito grande, então não vou ler o e-mail inteiro. Mas ela fala sobre a consistência do eu. Olha que pergunta interessante. Então ela fala, poxa, mas essa Duda de 15 anos que era super revoltada, não é a mesma então que essa outra que era apaixonada por um cara que não prestava? E assim, quer dizer, as Dudas vão mudando? Olha que pergunta interessante. Muito bem, Duda, de novo, eu vou te dizer que essa resposta depende muito da abordagem na qual você faz essa pergunta. Se a gente está dizendo que o sujeito experimenta ser sujeito, que o eu se desenvolve no contexto dos outros, no contexto do mundo, então a gente pode dizer pelo menos que justamente que a imagem da Duda pode até ser uma coisa constante, assim, aquilo que a gente se imagina sendo, né? Pode ser um comportamento constante ou um ideal de eu ou assim por diante. Mas realmente você tem razão, a Duda é uma coisa que muda, é uma coisa que muda. E quem é um pouco mais velho aí, pode experimentar, se olhar para trás, uma certa equivocidade, um certo deslize na relação de quem é e quem era. É uma coisa meio instável essa relação. Agora, uma resposta um pouco mais substancial, que aí já desvia um pouquinho para o nível da abordagem, é dizer assim, não, Duda, realmente, tem coisas que mudam, mas tem coisas que não. Do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, eu te diria assim, ora, se o Freud diz que o inconsciente é atemporal, então você pode dizer que essa relação não é exatamente uma relação de anos, tipo 15 anos ou 18 anos ou 20 anos ou 50 anos. Tem gente que continua repetindo o mesmo erro a vida inteira. Então você teria que pensar num outro jeito de imaginar esse processo de transformação, esse processo de mudança. Em psicanálise, a gente diria que isso tem a ver com elaboração, isso tem a ver com trauma, isso tem a ver com certas experiências subjetivas, certas experiências psíquicas que fazem uma dobra, que fazem um segundo momento, um terceiro momento. Então, na psicanálise, esses momentos são um pouco mais discretos, assim, um momento, dois momentos. No comportamentalismo, por exemplo, já não tanto, né? Você já tem uma coisa bem mais progressiva, bem mais gradual. Então, depende um pouco de como que você vai ver isso, mas eu acho que tem muito a ver com a diferença entre a materialidade mesmo de quem que a gente é e a nossa imagem, né? Você está falando da imagem de mim, quem que eu era, quem que você se imagina sendo com 15 anos, né?
E essa coisa, ela é muito mais instável, eu acho, na medida em que a gente começa a olhar para ela. Porque na experiência do dia a dia, a gente é a gente, não tem questão, não tem dúvida, né? Quando você começa a olhar para a sua experiência com 15 anos, com 18 anos, com 25 anos, você começa a ver que essa pessoa foi sendo transformada pelo mundo, né? Um pouquinho. Então é uma coisa a se pensar. A gente pode continuar pensando isso junto, tá bom? Agora temos um e-mail da Giovana, minha querida Giovana. Tudo bom, anjo? Então, a Giovana falou sobre o problema do mito de Descartes, que é o texto do Gilbert Ryle. E o e-mail da Giovana é grande, então eu vou só pincelar aquela coisa que eu acho que é mais interessante, viu, Gi? É o seguinte, tem coisas no seu e-mail que são coisas que eu disse e tem coisas no e-mail que são coisas do texto. Então, eu não vou misturar as duas coisas. A frase que eu queria chamar a atenção é a seguinte, ó. Gilbert Ryle refuta a teoria de Descartes dizendo que ele cometeu um erro de categoria de espécie ontológico, pois é errado dizer que a mente e o corpo são completamente distintos, sendo que o tempo todo estão se relacionando. Veja, é complicadíssimo essa coisa, é muito difícil de entender, tá? É super desafiador, então tenham paciência com vocês mesmos, porque para entender isso você tem que levantar um peso na cabeça que é injusto, tá? Veja, quando você diz eles estão se relacionando o tempo todo, você está cometendo o mesmo erro de categoria que o Descartes. Por quê? Porque estão se relacionando o tempo todo presume dois objetos. Tipo, por exemplo, que nem eu e você nos relacionamos o tempo todo. Ou que nem, por exemplo, quando um carro bate numa parede, os dois estão se relacionando. São objetos físicos, né? Se relacionando. Veja. O que o Gilbert Ryle está dizendo, que é um erro de categoria, é justamente isso, quer dizer, é justamente imaginar a mente como um objeto, da mesma forma que o corpo é um objeto. O que ele está dizendo é o seguinte, a mente é efeito de uma coisa que acontece com o corpo. A mente não é outra coisa para o corpo. Tipo, tem um corpo e tem uma mente. Não é porque o corpo é físico e a mente é imaginária ou abstrata, ou sei lá que palavra que eu ouvi várias aqui nos e-mails, né? Na verdade, conceitual, mas enfim, isso não é importante. Não é isso. Não é que eles são de tipos de coisas diferentes. É que a mente não é uma coisa do mesmo jeito que o corpo é uma coisa. A mente é o que acontece quando o corpo existe no mundo com os outros. Quer dizer, a mente é uma consequência, é um efeito de uma relação do corpo. Então, a mente e o corpo não estão se relacionando nesse sentido que eu e você estamos nos relacionando, ou que a luz está batendo no meu rosto e chegando na câmera. A mente e o corpo não estão batendo um no outro. Os seres humanos existem. Os seres humanos existem. E por causa do aparato biológico, por causa da história de uma sociedade, por causa das relações com os outros, por causa das estruturas das famílias, por causa de inúmeras, milhões, infinitas coisas, acontece que o sujeito é um sujeito simbólico. Ele é um sujeito que não vive no mundo concreto, no mundo real. Ele vive num mundo subjetivo, ele vive num mundo representacional, ele vive no mundo da linguagem. E isso significa dizer uma mente. Uma mente é um efeito, uma mente é um negócio que acontece quando um sujeito vive a vida dele. Então eu queria pincelar essa frase justamente porque é bem sutil, é bem leve a questão. E fora isso, tá super legal a sua formulação. A sua formulação inteira tá muito legal. Eu só queria chamar a atenção porque são essas coisinhas assim que são difíceis de pegar, tá bom? Então, quando o Gilbert Ryle faz uma crítica ao dualismo descartiano, ele não quer dizer que o Descartes descreveu a mente erroneamente. Tipo assim, não é dessas propriedades que a mente tem, é dessas propriedades. Não, ela não é de gás, ela é de líquido. Não, ele quis dizer assim, não, a mente não é uma coisa que nem o corpo é uma coisa.
ela é de uma espécie diferente. Ela parece a mesma coisa porque a gente tem linguagem, e na linguagem eu posso falar, por exemplo, assim, o cara amou o triângulo. A gramática, a sintaxe, ela é de uma forma que eu posso dizer coisas que não fazem sentido lógico, entende? Eu posso misturar uma forma geométrica com um objeto tridimensional, com um sentimento, com uma coisa concreta. Quer dizer, eu posso misturar essas coisas porque a gramática, a semântica, ela não sabe a diferença. São tudo substantivos, são tudo adjetivos. Então parece que é a mesma coisa quando a gente está conversando. Mente-corpo, mente-corpo, mente-corpo. Pronto, são duas coisas. Mas não são duas coisas. São coisas de espécies muito diferentes. Então elas são duas coisas no sentido que a gente pode conversar sobre elas, a gente pode pensar sobre elas, mas elas não são coisas que estão se relacionando no espaço e no tempo. Então essa sacada é que é a parte difícil, tá bom? Último e-mail, Isabela. A Isabela disse: Wundt mudou isso quando inaugurou o primeiro laboratório de psicologia experimental e propôs que a psicologia é uma ciência que iria ser experimentada através de métodos e pesquisa, ou seja, a psicologia ganha a partir daí sua autonomia. Ele defendia que a psicologia seria o estudo da consciência. Muito bem. Perfeito, Isabela. É isso mesmo, você está certíssima. E veja, é uma questão muito interessante, porque se a gente quer pensar na política da psicologia, que nem eu falei antes, a gente podia pensar também na política da psicologia como ciência. Quer dizer, que tipo de ciência a gente quer ser, né? Esse é um problema que muitos alunos de psicologia ainda enfrentam. É uma discussão que ainda está viva na psicologia, mas não é uma discussão que eu particularmente, Vitor, tá? Minha posição é que não é uma discussão muito útil ou muito necessária. Por quê? Porque o pensamento do século XX já resolveu essa questão faz tempo, já dizendo o seguinte: não se faz as ciências todas da mesma forma. Isso devia ser óbvio. Não se faz psicologia, não se pode fazer psicologia que nem se faz engenharia ou que nem se faz física. Isso não é uma resposta decente para um problema complexo. Entende? Falar, tudo vai ser exato, tudo vai ser. Quer dizer, então, a gente tem que permitir a ideia de que a história não é a química, de que a psicologia não é a física e assim por diante. Ou seja, a gente tem que permitir a ideia de que as particularidades do objeto devem ditar as formas como se produz conhecimento e os métodos que se aplica para produzir ciência. Muito bem. O problema com isso é justamente um problema de política. Por exemplo, o CNPq acabou de mandar uma nota agora dizendo que a partir de agora as ciências, né, exatas e que têm interesse estratégico vão ter prioridade nas bolsas, etc e tal, como se já não tivesse sido assim durante anos. Quero dizer assim, existem questões de política e existem questões de o que uma sociedade acredita que é importante para si e não, e assim por diante. Existem também questões de capitalismo, questões de patentes, questões de, enfim, desenvolvimento bélico e assim por diante. Então, a questão não é simples, mas você tem razão em dizer que, no caso do Wundt, ele começa aí, ele começa com o sonho de que a psicologia fosse uma coisa por si só, que não fosse um departamento da filosofia. Então é isso mesmo que acontece no final do século XIX, e é um momento importante que todo psicólogo deve reconhecer. Agora, a gente também deve reconhecer a falácia, o problema no qual isso nos colocou. Porque, como a gente sabe, o Wundt fez, para conseguir produzir essa autonomia, com que a psicologia se parecesse demais com a medicina, com a fisiologia, com sei lá o quê. Então, a gente ainda tem que se colocar no papel de admitir, de assumir, de se posicionar e dizer, olha, a psicologia não é a medicina, a psicologia não é a metafísica, a psicologia não é dar conselho, a psicologia não é... Dá para fazer ciência e não ser matemática. Dá para fazer ciência e não ser engenharia. É só você ter um comprometimento alto com o objeto na sua frente. Tá bom? E quando você pega cientistas que nem, por exemplo, o Skinner, ou que nem, por exemplo, o Freud, o que você observa
assim, além de qualquer discussão epistemológica, é um profundo comprometimento com o seu objeto. Um profundo comprometimento com o seu objeto. E eu acho que é isso que faz, acima de tudo, um cientista. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Obrigado pelas perguntas. A partir de agora eu vou tentar responder. A gente vai ver o melhor jeito de responder junto e a gente se encontra nessa semana que vem nas aulas, tá bom? Beijo, beijo, beijo.